Vamos abrir as Bíblias no livro de Isaías, capítulo 7. Profeta Isaías, capítulo 7. Isaías, capítulo 7. Nós vamos ler, começando no versículo 1 até o versículo 14. Isaías, capítulo 7, versículo 1. Quando Acás, filho de Jotão e neto de Uzias, era rei de Judá, o rei Rezim da Síria e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, atacaram Jerusalém, mas não puderam vencê-la. Informaram ao rei: a Síria montou acampamento em Efraim. Com isso, o coração de Acás e do seu povo agitou-se, como as árvores da floresta agitam-se com o vento. Então o Senhor disse a Isaías: saia e leve seu filho, Sear-Jazube, vá encontrar-se com Acás no final do aqueduto do açude superior, na estrada que vai para o campo do lavandeiro. Diga a ele: tenha cuidado, acalme-se e não tenha medo, que o seu coração não desanime, por causa do furor destes restos de lenha fumegantes, Rezim, a Síria e o filho de Remalias. Porque a Síria, Efraim e o filho de Remalias têm tramado a sua ruína, dizendo: vamos invadir o reino de Judá, vamos rasgá-lo e dividi-lo entre nós, e fazer o seu filho de Tabael reinar sobre ele. Assim diz o soberano, o Senhor. Não será assim, isso não acontecerá, pois a cabeça da Síria é Damasco, e a cabeça de Damasco é Rezim. Em 65 anos Efraim ficará muito arruinado para ser um povo. A cabeça de Efraim é Samaria, e a cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Disse ainda o Senhor a Acás: peça ao Senhor, ao seu Deus, um sinal milagroso, seja das maiores profundezas, seja das alturas mais elevadas. Mas Acás disse: não pedirei, não porei o Senhor à prova. Disse então Isaías: ouçam agora, descendentes de Davi, não basta abusarem da paciência dos homens? Também vão abusar da paciência do meu Deus? Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Vamos orar. Senhor, a Tua palavra é poderosa, ela é viva, ela é eficaz. Obrigado porque é o Senhor que fala conosco, e é o Senhor que transforma, o Senhor que ilumina o nosso entendimento, para que possamos compreender a Tua vontade. Eu posso falar, mas se o Senhor não iluminar os nossos corações, nós não vamos entender a Tua vontade. Nós não vamos aprender qual é a lição que o Senhor tem para nos ensinar através da história, da Tua palavra aqui ao Teu povo. Por isso eu peço que, apesar de mim, que a Tua palavra possa encontrar
solo fértil nos corações que aqui estão nesta noite. Que o Senhor possa falar aos nossos corações de tal forma que seja tão clara que não tenhamos dúvida da sua vontade. Por isso eu peço a Deus, usa desse tempo, glorifica o teu santo nome através da tua palavra, apesar de mim. Pois essa é a minha oração, agradecido no nome de Jesus. Amém. Há não muito tempo atrás, eu diria que nós poderíamos dizer que Natal era um tempo de celebração. Natal era tempo de esperança, de adoração. Mas com o passar dos anos, nós temos visto que não há mais o que celebrar. Não há mais o que ter esperança. Parece que o vazio tem tomado conta das pessoas nessa época tão especial que é o Natal. Talvez até a da adoração tem dado lugar a muito mais idolatria no consumismo do que qualquer outra coisa. Nós não vemos mais famílias, por mais religiosas que fossem, celebrar o nascimento de Jesus. Mas a gente vê cada vez mais curtir boa comida, muita bebida. Não vemos mais aquele espírito no ar de renovação, de esperança, de algo que está melhor para acontecer como era antigamente. Nós vemos muito mais incerteza, nós vemos crises econômicas, crises pessoais, ditando o clima de um momento que tinha que ser especial. Talvez por isso que nós não vemos mais a necessidade de exaltar o Deus menino, o Salvador Jesus, mas é muito mais a preocupação em buscar a lembrancinha nos nossos shopping templos, iluminados, transbordando de pessoas e muita confusão. Então me parece que o Natal a cada ano tem se tornado uma coisa muito sem sentido, uma estação que não condiz com aquilo que deveria representar. Então nós não meditamos, refletimos, nem pensamos mais no que é o Natal e para que o Natal. Por isso eu acho que é bom de tempos em tempos a gente poder parar, ver, refletir, pensar no que é que nós estamos fazendo quando nós estamos celebrando o Natal. O texto que nós acabamos de ler, ainda que historicamente muito antigo, foi escrito por volta de 740 a.C., tem uma mensagem direta, profética, que tem tudo a ver com o Natal. E mais do que isso, o contexto todo é tão rico que tem várias lições que nós podemos tirar, aplicações práticas, que eu acredito serem relevantes para esse momento que nós estamos, para o nosso contexto, para encorajar a que possamos ter a celebração que deveríamos ter, a esperança que deveríamos ter com essa estação do ano, e também nos preparar de forma mais apropriada para a adoração que é necessária para essa época tão especial que é o Natal. O episódio descrito aqui, que nós acabamos de ler, aconteceu em meados de 735 anos antes de Cristo. Como muitos de nós sabem, naquela época o Estado de Israel já estava dividido em duas partes. A parte norte, chamada de Israel, e a parte sul, chamada de Judá, que representava as 12 tribos de Israel. 11 tribos ficaram com a parte norte, e uma tribo, com os filhos de Jacó, Judá, ficou com o nome a tribo do sul, o país do sul. Acás, o rei aqui, era o rei de Judá, da parte sul do que nós temos hoje de Israel.
era um dos descendentes da linhagem do grande e famoso rei Davi. E historicamente o que acontecia aqui era que desde a divisão de Israel e Judá, que aquele país que era formado de irmãos ficou com as relações extremamente abaladas. Então, apesar de vez em quando haver cooperações entre os dois para resolver conflitos dos inimigos que estavam ao redor, virou e mexe, os dois países estavam também guerreando contra si, como parece ser o caso aqui. A grande potência mundial naquele momento era o temido Império Assírio. E aqui vemos que a Síria, através do seu rei Rezim, e Israel, sob o comando do rei Peca, não encorajo ninguém a dar nomes para os seus filhos iguais a esses aqui, mas eles se reuniram para atacar a capital de Judá, a cidade de Jerusalém. Tudo isso porque a Síria e Israel queriam que Judá se unisse a eles para atacar a Síria, que estava ameaçando atacar os dois outros países. Mas aparentemente, apesar de os conselheiros de Acaz, o rei de Judá, serem favoráveis a uma aliança, não era essa a vontade do profeta Isaías, que é o emissário de Deus a Judá, pois não era a vontade de Deus que houvesse nenhum tipo de aliança com esses países. Apesar de a Síria e Israel terem atacado Jerusalém, como nós vemos aqui no texto, eles não foram capazes de vencer aquele país. Mas nem por isso eles desistiram. E eles então resolveram se reagrupar em Efraim, que é outra forma de dizer em Israel, território israelita, para promover uma nova investida contra Judá. E como nós vemos no texto aqui, ao ser informado desse reagrupamento para o novo ataque, o rei Acaz e seu povo tremeu de tanto medo que eles ficaram agitados como árvores que agitam com o vento. Agora, diante desse contexto, o narrador Isaías, que escreveu o livro, nos coloca aqui como que se nós estivéssemos na primeira fila, para que a gente pudesse de perto ver o que estava acontecendo, só que da perspectiva de Deus e não das pessoas. Então, como se nós estivéssemos sendo convidados para o camarote de Deus para saber o que ia acontecer aqui. E o emissário dessa mensagem é o profeta Isaías, que vai falar ao rei Acaz sobre algo importante que Deus tem para ele. Então, diante daquela situação extremamente difícil, qual que deveria ser a postura de um rei que deveria seguir ao Senhor, o rei Acaz? Como é que ele deveria agir diante da guerra que estava batendo na sua porta? Quais deveriam ser as armas que ele usaria para combater os inimigos? Qual a estratégia que ele deveria ter para sair vitorioso daquele problema? Então, como é que ele deveria se preparar para aquele momento tão difícil? Então o Senhor disse a Isaías para que ele fosse fazer uma visita ao rei Acaz. Isaías deveria levar consigo o seu filho, Sear-Jazube. Não era sem propósito que Isaías deveria levar esse filho. Ele vai ter mais um filho com nome também estranho aos nossos ouvidos, mas que é um nome simbólico de algo que Deus estava para fazer naquele momento da história. Era representativo do plano de Deus para Judá, por isso que ele tinha que levar Sear-Jazube, que significa um remanescente voltará. As entrelinhas da mensagem que Acaz deveria ouvir era simbolizado por esse filho de Isaías, que Deus ia providenciar que diante de toda situação, independente do caos que aparecesse naquele momento, mas que há uma esperança aqui embutida, que Deus iria trazer um grupo, um remanescente, uma parte daquele povo ia sair totalmente ilesa de todos os conflitos que estavam por vir.
Então a mensagem para Deus, de Deus para Acaz, logo de cara era: Acaz, um remanescente certamente voltará. O que em contrapartida implicava também que nem todos iriam se safar do ataque que ia acontecer a Judá. Por isso, então, era necessário que tanto Acaz como o povo começasse a se perguntar e a sondar o seu próprio coração, se questionando se ele mesmo faria parte desse grupo vitorioso, desse remanescente vitorioso que voltaria, que sairia de lá sob os cuidados de Deus. Ou seja, de que grupo Acaz e o seu povo, ou as pessoas do povo, fariam parte? Se do grupo remanescente que voltaria, porque Deus está prometendo isso, ou se dos que cairiam por terra. Em outras palavras, eles não podiam mais ficar em cima do muro. Eles tinham que tomar uma decisão, porque Deus ia trazer um grupo diante de todo aquele caos, e eles tinham que decidir se eles iam ou não dar ouvidos à voz do Senhor. Isaías então deveria ir ao encontro do rei, que naquele momento estava no final do aqueduto do açude superior, que a princípio pode parecer uma informação muito sem valor, onde o rei estava, num açude. Mas este local era extremamente estratégico, principalmente para quem esperava ser derrotado em uma guerra. O fato é que aquelas cidades que eram sitiadas na antiguidade eram extremamente vulneráveis em dois quesitos: água e comida. Uma vez cercado por um exército inimigo, você tinha que se garantir em duas áreas: se você tem suprimento suficiente, se você tem água suficiente para aquele momento. Então, já ciente da fragilidade do momento, da escassez de água que era comum para Jerusalém, é bem provável que Acaz, para tomar provisões necessárias, estava verificando, se assegurando que ele tinha água suficiente, caso o conflito fosse prolongado por um período maior do que o necessário. Seria haver água para o povo, para resistir àquele momento. Acaz, como um bom político administrador, estava sendo bem racional, se garantindo, como todos nós fazemos. Então, ele estava garantindo, fazendo a parte dele, que cabia a ele. Nós estamos vivendo uma crise de água. Então, muitos de nós têm tigelas de água para arrecadar colher da chuva, porque caso falte, pelo menos você tem alguma água ali para a planta, para alguma coisa. Então, no contexto aqui, ele estava sendo prudente. E qual que era a mensagem de Deus aqui para Acaz? Era bem simples e bem objetiva. Diz lá no texto: Acaz, tenha cuidado, acalme-se. Como diz a versão que eu acabei de ler, ou como muitos que têm a versão Almeida 21, diz: Acaz, previne-te e acalme-te. Mas sabe o que é mais surpreendente? É que a sentença, literalmente traduzida do aramaico e do hebraico, para nós, se lê mais ou menos assim: Acaz, tenha cuidado para não fazer nada. Parece até enganosa uma tradução dessa. Acaz, tenha cuidado para não fazer nada. Como é que diante de uma guerra de verdade, que isso aqui não é fictício, diante de um país que está prestes a ser invadido, que o seu comandante maior deve ficar completamente inerte, parado? Talvez tenha algum engano daqui da parte do profeta Isaías, pedindo para ele ficar parado, não fazer absolutamente nada. Porque não pode ser assim. Todos nós sabemos que quando alguma coisa está para acontecer, nós temos que nos preparar, e da melhor forma possível. Coincidentemente, a mensagem de Deus não podia ter chegado num momento tão crucial como chegou. Nós sabemos por outros livros, como Reis, 2 Reis, capítulo 16, que
os conselheiros de Acaz, do rei, naquele momento estavam pedindo para que ele exercesse a sua função política de homem de Estado, para que ele saísse e fosse pedir socorro, mas para a própria Assíria, a inimiga dos seus vizinhos. Só para entender, Judá está sendo atacada por Israel e pela Síria, que querem que Judá seja aliado deles dois, porque a Síria, que é o grande país agora, está atacando os dois. E aí Judá faz o quê? A pressão interna de Judá é o quê? Vai direto para a Síria, pega a ajuda deles. E a mensagem de Deus para Acaz, o rei, é: não faz absolutamente nada. Qual que era o preço de pegar a ajuda da Síria? É interessante que a oferta do povo era: a gente está cheio de ouro. Ouro, inclusive, do templo, que era ofertas ao Senhor. Tira o ouro de lá, paga a Síria e resolve esse problema. Porque é simples. Faz uma aliança com o inimigo, resolve todo o problema. Eles são o país forte. Então, da perspectiva do povo de Acaz, somente armamento pesado podia combater armamento pesado. Não sei quantos se lembram aqui, mas alguns anos atrás, tinha uma chamada que passava domingo dos Trapalhões, dos programas que iam passar dos Trapalhões, e tinha uma que era uma sátira, aquele filme Crocodilo Dundee. E aí, nessa sátira, o Didi estava sendo abordado por um ladrão. Ele chegava para ele, e aí puxava um canivete pequenininho, e ele gritava: canivete suíço. Aí o Didi dava risada, colocava a mão nas costas, puxava uma faca enorme e dizia: peixeira do Nordeste. Então, a ideia é essa: fogo se apaga com mais fogo. Se eles estão vindo com canivete, eu vou com uma peixeira. Então, é bem assim, não é? Por menor que seja o nosso problema, nós precisamos de uma grande solução. Mesmo que tenha que ser vender a nossa alma ao inimigo. Que era isso que Judá, o povo, estava sugerindo a Judá. Porque se a Síria tem um grande exército, por que não contratá-los? Para nos proteger. É o que mais faz sentido no momento desses. Nós não pensamos assim? Ainda que de uma forma um pouquinho diferente, mas, por exemplo, por que não recorrer ao cartão de crédito para resolver um problema financeiro? Depois eu faço um empréstimo, pago, já resolvo tudo. Por que correr atrás dos meios disponíveis, meus amados? Para sair de um beco, que eu me encontro, não é assim que a gente faz. Mas não foi para isso que Deus tinha dado capacidade para eles, e nem para nós. Não era essa a visão de Deus, muito menos a solução para aquela guerra. Acaz disse o Senhor: eu quero que você faça uma coisa apenas. Tome cuidado para não fazer absolutamente nada. Como é que podia ser isso? Apesar de ser estranho e de estar tremendo na base, desesperado diante da situação que aos seus olhos era impossível de ser resolvida, o Senhor está deixando claro para ele que a visão dele dos fatos era completamente diferente daquilo que eles estavam vendo. Que ele, o próprio Deus, não via as coisas daquela forma. E é tão importante isso. A perspectiva de Deus das coisas que nós vemos é completamente diferente. Não havia beco sem saída. Não havia nenhum monstro indestrutível para ser conquistado, nem algo impossível de ser resolvido.
como o povo, e muitas vezes nós mesmos vemos, e de forma distorcida, a nossa situação parece que é sem esperança, sem fé. Mas, meus amados, o que é sinal para nós de adversidade, de calamidade, lembra disso. Para Deus é sinal de oportunidade. Pois segundo o Senhor, se é que Ele conhece alguma coisa, e eu creio que Ele conhece todas as coisas, tanto o rei Sírio, Rezim, como o rei de Israel, que, se os irmãos notarem, não é nem citado por Deus, porque Deus menospreza ele cita o pai dele aqui, não passavam de meras brasas, tição ou lenha fumegante. Eles podiam se fazer até de incendiários. O que nós vamos fazer acontecer agora? Parecia que eles tinham muito fogo, mas da perspectiva de Deus, eles simplesmente eram rastros de uma fogueira que já estava apagada há muito tempo. Pior do que isso, eles não faziam nem ideia de tudo que estavam conquistando, porque eles achavam que estavam conquistando muitas coisas. Por isso que eles estavam ameaçando Judá. E a palavra de Deus aqui é muito clara. Porque a Síria, Efraim, isto é, Israel, né? E o filho Remalias, o rei de Israel, peca, tem tramado, sim. Mas para quê? Para a própria ruína deles. Apesar do discurso sincronizado, organizado, que eles iam invadir lá, que eles iam destruir, que eles iam rasgar. Já tinha até a pessoa que ia colocar no poder no lugar de Acás. Quer dizer, eles iam fazer tudo. Mas o Senhor, somente Ele tem o controle de todas as coisas. O Senhor Deus soberano já tinha batido o martelo e o seu decreto já havia sido estabelecido. Ele disse: isso não acontecerá assim. Nada vai acontecer. É impressionante como o nosso coração, né, meus amados, é tão frágil diante das dificuldades da vida. Ou como a nossa esperança é tão instável, tão vulnerável, que está mais para uma esperança de um castelo construído na beira da praia, com areia, do que alicerçado na rocha que é Jesus Cristo. Bastou a maré subir um pouquinho que a gente já começa a se achar derrotados, desesperados, meio que sem chão. E aí, não importa quantas vezes Deus já fez coisas fantásticas e maravilhosas, parece que a gente tem acionado dentro de nós um botão de deletar essas coisas, de apagar tudo isso, que não consegue lembrar da nossa memória aquilo que Deus já fez tantas vezes. E não pode ser assim. A palavra final não é do diagnóstico médico, não é do Jornal Nacional, não é da Bolsa de Valores, não é dos gráficos de desemprego, não é da crise econômica, nem do banco, nem nada disso, nem do nosso maior inimigo que bateu na porta. A palavra final é do Senhor. Como o Senhor disse: Acás pode deixar eles tramarem o que for, não faça absolutamente nada. Os planos deles representam a ruína deles mesmos. Nada do que eles estão falando vai acontecer. Como Deus afirmou, a capital da Síria é Damasco, e o cabeça de Damasco é Rezim. Dentro de 65 anos, Efraim, Israel, será destruído e deixará de ser povo. E deixou de ser povo. A Síria invadiu e deixaram de ser. O reino praticamente deixou de existir. O Senhor tinha um pedido, apenas um pedido para o povo e para Acás: ficarem firmes na fé. O trabalho todo seria de Deus e eles não precisavam se descabelar, se desesperar, fazer alianças com o inimigo, vender a alma para resolver o problema. Nada disso. Deus resolveria todo o problema. A solução viria de Deus e o povo cabia apenas confiar em Deus. Descansar na força do Senhor, que Ele resolveria tudo e da melhor forma possível. E como a prova da bondade de Deus, o Senhor ainda ofereceu a Acás a possibilidade de receber uma prova. Os irmãos viram no texto? Acás poderia pedir ao Senhor um sinal miraculoso. Qualquer coisa da parte de Deus. Do mais difícil possível,
que Deus iria dar a resposta para ele. Ele só precisava orar pedindo, ou seja, só precisava confiar que Deus daria algo fantástico para ele. Mas, infelizmente, não é de se surpreender que diante da tamanha generosidade de Deus, que o rei recusou pedir qualquer coisa da parte de Deus. Pior ainda, ele se justifica afirmando que pedir algo para Deus, para o Senhor, que é fonte inesgotável de bênção, seria como se ele estivesse colocando Deus à prova. Porque isso, talvez, para Acaz, o rei, não seria uma demonstração de dependência, mas de fraqueza da parte dele, ou que ele não era um rei forte o suficiente. Mas espera aí, se o próprio Deus, o Senhor, sugeriu que ele pedisse alguma coisa, não foi? Não foi o Senhor que tomou a iniciativa? Então, como que pedir algo para aquele que está oferecendo é colocá-lo à prova? Num primeiro momento, você olha, você diz assim, nossa, Acaz era um homem muito espiritual. Ele não quer colocar Deus à prova. Tiago fala que nós não devemos provar o Senhor e tentar o Senhor. Mas, será que ele estava sendo humilde mesmo? No fundo, meus amados, ele era demonstrando arrogância, autossuficiência e principalmente falta de fé, de confiar todas as coisas ao Senhor. Acaz estava recusando perceber que a sua vida, que o seu reinado não eram independentes de Deus. Deus se importava tanto com ele, com a sua situação, que ele queria que Deus convidasse a ele para participar, para que ele pudesse mostrar para Acaz quanto Deus estava no controle de todas as coisas, mesmo quando reis inimigos estavam tentando destruir a sua vida. Então Deus queria demonstrar para ele claramente que ele está no controle de todas as coisas. Como ficou claro para Isaías, a estratégia de Acaz era um abuso para com a paciência de Deus. A recusa, sim, era um teste para com o amor paciente do Senhor. Era uma prova, sim, mas uma prova que Acaz não era, em hipótese alguma, um homem de fé, que a espiritualidade dele era negativa nesse momento. Porque na prática, o que ele estava dizendo para Deus é o mesmo que uma pessoa diz quando alguém extremamente especial bate na sua porta, está trazendo um presente maravilhoso para você, você abre a porta, olha para aquela pessoa, ela diz, eu estou aqui para te dar um presente maravilhoso, você olha, reconhece, sabe que aquela pessoa é especial, sabe que ela é importante, aí você bate a porta e fala, não quero nada disso. Você já viu alguma coisa dessa acontecer? Se os irmãos forem na minha casa bater com um presente na porta, eu recebo, pode vir todo mundo. Não tem cabimento. Mas a falta de fé aqui, será que seria problema para Deus? De forma alguma. Não seria a arrogância de um rei que mudaria os planos de Deus, ou qualquer um de nós mudaria os planos de Deus. Porque nada, absolutamente nada, meus amados, pode frustrar os planos eternos do nosso Deus que é soberano. Nem mesmo o nosso pecado. Por isso que, mesmo que o rei recusara fazer o pedido, os irmãos notaram que ainda assim o Senhor daria um sinal miraculoso, que excederia todo e qualquer entendimento humano. E aí, no contexto aqui, de tudo isso, é prometido que uma virgem daria à luz um filho, e o nome dele será Emanuel. Uma virgem dar à luz, por si só, é algo extraordinário e fantástico. Agora, se ele é a presença de Deus no meio do seu povo, porque lembra, desde o começo, a presença de Deus era manifesta
no meio do povo através da tenda do altar. A gente vê o fogo e vê as luzes, a fumaça, mas agora Deus conosco, que significa Emanuel, esse é mais surpreendente ainda. O que significa isso? Porque isso é fora do comum. Mais um pouco adiante, no capítulo 8, no versículo 10 de Isaías, nos primeiros versículos, até chegar no versículo 10, Deus está falando que não seria problema que as nações e os povos se reunissem para todos juntos combater e lutar, porque elas todas também seriam destruídas. Então, mesmo que elas criassem estratégias, que elas seriam frustradas, porque os seus planos, os planos de Deus, não fracassariam. Por quê? Resposta, de novo, Emanuel, que significa que Deus estará conosco, Deus estará presente. Então não adianta ninguém tramar, nem que todas as nações do mundo façam planos, Deus está conosco e eles vão ser frustrados. Mais um pouquinho adiante, no capítulo 9, Deus diz através do profeta Isaías de novo quais serão as qualidades dessa criança, desse filho que vai nascer. Ele afirma, capítulo 9, versículos 6 a 7. Porque um menino nos nasceu, o filho da virgem. Um filho nos foi dado. O seu governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. E como é que nós sabemos, já vimos, que essas palavras foram cumpridas no menino Jesus, o Deus conosco, que é o conselheiro perfeito, porque Ele é o detentor de toda a sabedoria do mundo, que Ele é Deus poderoso, Jesus é Deus poderoso, pois por meio dEle, por Ele, para Ele, todas as coisas foram criadas, porque Jesus é a nossa única garantia de vida, vida abundante e vida eterna, porque Ele é o único doador de toda a vida, Ele é o autor da vida, Ele é a fonte inesgotável de paz, mesmo neste mundo de decepção, de guerra, porque temos paz com Deus através de Jesus Cristo. Por isso, queridos, o Natal, por pior e mais desesperadora que possa parecer a nossa situação, é tempo de fé, é tempo de esperança, é tempo de lembrar que Deus sempre cumpre a sua palavra. É tempo de lembrar que não importa a situação que enfrentamos, que ela não é vencida com as nossas forças, que ela não é vencida com a nossa disposição, mas ela é vencida com a nossa confiança que Deus está no controle de todas as coisas, que o Deus menino, o Deus conosco, o Deus poderoso, o Deus conselheiro maravilhoso, que Ele age em todas as coisas, que nós podemos descansar, porque Jesus é Deus. Natal, meus amados, é tempo então de lembrar que celebração maior não é quanto dinheiro nós temos para comprar presente, comida, bebidas ou qualquer coisa. A maior celebração é que Jesus, o nosso Deus, está no controle de todas as coisas. É tempo de celebrar descansando aos pés da cruz, aos pés de Jesus, o nosso sinal miraculoso, concreto, de que Deus é soberano, que não importa quanto o homem peca, erra ou faz destruição, que ainda assim Ele está no controle. E Ele não só está no controle, como Ele também pede para nós, hoje, para fazer como fez Acás, tomar cuidado em não fazer absolutamente nada, para que assim o nosso coração não desanime. Por quê? Porque quando nós tentamos fazer algo, tomar o controle da situação, por pior que ela seja, o que acontece? Desastre. É tempo, meus amados, de se alegrar e saber que somente Jesus é Deus.
E Ele pode todas as coisas, basta ter fé, basta confiar nele, pedir para Ele. Por isso, acima de tudo, Natal é tempo de adoração, é tempo de lançar mão todos os ídolos que nós criamos e que até adoramos de uma vez por todas, para reverenciar, para adorar somente aquele que é verdadeiramente Pai eterno, Deus poderoso, que o seu domínio é eterno, que dá esperança e alegria. É tempo de adorar o Deus conosco, Emmanuel, Jesus Cristo. É tão fácil, meus amados, se perder, mesmo no meio das guerras, ou das poucas guerras. O desafio é lembrar que esse tempo é tempo de recordar que quem é Deus verdadeiramente é o Senhor Jesus. Não são presentes, não são a ausência dos presentes que a gente tem que desesperar, a ausência do dinheiro, nada disso. Porque é tempo de esperança. Porque nas piores situações, como aquela vivida por aquele rei, por aquele povo em guerra, Deus disse: descansa, porque eu estou no controle de todas as coisas. E não só isso, eu vou fazer algo tão surpreendente, que vai afetar todas as gerações de agora em diante, que é entregar o presente maior, que é Jesus Cristo. Curva a sua cabeça, vamos orar. Ó Pai, como é fácil perder de vista o que é o Natal, o que nós celebramos, a esperança que temos e a adoração que precisamos ter. Talvez estejamos agora, Deus, focados em tudo menos no essencial, na presença do Senhor conosco. Jesus Cristo disse que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Nós não estamos sozinhos. Cabe a nós confiar, descansar, que o Senhor tem o controle de todas as coisas, por mais dramático, por pior que seja, da perspectiva do Senhor, não é assim. Por isso eu peço, renova a nossa esperança se estamos desesperançosos. Renova a nossa alegria, para que possamos celebrar esse momento tão marcante que é a vinda de Cristo, de Deus estar conosco. E nos ajuda, Deus, a lançar mão toda a idolatria, tudo aquilo que nós temos colocado no lugar do Senhor. Adorar armas, como o povo lá achava que um reino com mais armas podia resolver a sua situação, e não Deus. Talvez nós achamos que mais dinheiro possa resolver a nossa situação. Se nós tivéssemos mais condição, mudaria. Mas a verdade é que esse é tempo de reconhecer quem é Deus verdadeiro e adorar ao Senhor Jesus, porque Ele é Deus conosco. Ajuda-nos, ó Pai, a celebrar este Natal da forma adequada que o Senhor espera de nós. Essa é a nossa oração no nome precioso de Jesus. Amém.